Outro dia eu postei um vídeo aqui falando que os lugares barulhentos e pobreza caminhavam juntas e as pessoas falaram: não, Thiago, eu duvido, isso não. Ficaram revoltadas comigo. Quando na verdade eu acho ainda mais. Eu acho que lugares barulhentos, lugares assim que você só vê baderna, né, como comunidades, etc., tá sobre um peso espiritual que ninguém ali consegue prosperar, ninguém ali consegue pensar algo diferente a não ser a escassez. Tu já reparou que os melhores bancos são silenciosos, os melhores restaurantes são silenciosos? Olha isso aqui, por exemplo. Eu tô aqui na frente do Palácio Tangará. Tô aqui hospedado com a minha família. Quase todo domingo eu venho aqui, eu vou no Rosewood, Hotel Fazano. São esses lugares muito prósperos, sabe? E tu não vê um barulho. No máximo, um som ambiente, as pessoas na piscina. Mas tu não vê um barulho, aquela baderna que é que tu vê numa comunidade ou num lugar, por exemplo, que não tem tanta riqueza. Tu pega isso aqui, por exemplo, que é um dos hotéis mais ricos, um dos hotéis mais caros do Brasil. Tem diária aqui de 40, 70 mil reais. E tu percebe o quanto o silêncio está atrelado às coisas prósperas. E é exatamente o que a gente vai falar nesse vídeo. Então vamos lá, se tu tem um pingo de vontade de mudar a tua vida, cortar esse laço de pobreza que tu vem passando de gerações a gerações na tua família e quer ser uma pessoa próspera de verdade, me escuta. Porque foi fazendo essas coisas, cara, pode me chamar de louco que for, mas eu tenho resultado. Eu saí da pobreza, no meio de uma favela, no meio daquele barulho. Era barulho o tempo inteiro, era moto passando, gente sem capacete, era aquela coisa que eu percebia que era algo espiritual. Então, se tu quer quebrar esse ciclo, me escuta. O primeiro de tudo que eu quero dizer aqui pra você é que se eu pudesse te dar um conselho, assim, um conselho que eu daria pro meu filho, irmão, por favor, me escuta. Sai desse lugar que tu tá morando no primeiro sucesso financeiro que tu tiver. Eu não tô falando nem sucesso assim de você fazer milhões, não. Assim, tu fizer 1.000, 2.000, 3.000, vai pra uma kitnet, pra um lugar, um cubiquinhozinho assim, ó, um lugar pequeno. Ah, Thiago, mas eu prefiro morar aqui onde eu moro, aqui no meio da comunidade, mas é casa minha, é casa própria. Mano, é melhor que você more de aluguel. É melhor que você more num cubico do que você morar num ambiente onde só tem barulho. E eu te provo isso de forma espiritual e depois eu vou te contar como isso aqui mudou na minha vida, né? Ó, se tu pegar em Provérbio 17:1, diz assim, ó: melhor é um bocado seco e tranquilidade com ele do que a casa cheia de carnes e contenda. Contenda é barulho. Esse barulho que está acontecendo não é de Deus. Essas coisas que ficam acontecendo na comunidade geralmente tem espírito ali que aprofunda ali, se cresce no meio da contenda. E barulho é contenda. Barulho é externizar problema. Entende? Eu lembro quando eu chegava, cara, da barbearia, porque eu era barbeiro, cara, eu vivia aqueles dois cenários, mano. Se você não sabe, eu vivia os dois cenários. Eu cortava cabelo de gente rica e ao mesmo tempo, à noite eu voltava pra favela, pra comunidade e eu via aquela pobreza assim reinando ali. E eu nunca percebia isso. Então, às vezes, tu tá nesse lugar e tu não percebe, tá? E tu não percebe. Só quando eu comecei a cortar cabelo de playboy, lá perto da praia e tudo mais, eu comecei a ser barbeiro desses caras, mesmo ganhando pouco. Eu ganhava R$2.500. Não condizia, mas mesmo assim, eu vivia os dois lados. Irmão, quando eu voltava assim, era como se eu estivesse em dois mundos. E eu chegava lá, eu me sentia mal, sabe? Parece que na barbearia, mesmo cortando o cabelo, eu tinha ideias, eu era um cara criativo, eu era um cara que eu não procrastinava. Às vezes, cara, não é que tu é preguiçoso, mas ambicioso. Ah, Thiago, eu sou ambicioso, mas eu sou preguiçoso, eu procrastino. Não, não é isso. Às vezes é porque você tá num lugar tão barulhento que as tuas ideias não fluem, as coisas não fluem. Entende ou não? E de verdade, eu travei, cara. Eu falei assim pra Natália, minha esposa: Nath, a gente tem que sair daqui. O lugar que a gente morava, por exemplo, era uma casa própria, inclusive. Era uma casa que quando minha mãe separou do meu pai, aquela casa ficou pra minha irmã, né? A gente construiu um andarzinho ali em cima, era no meio da favela, no meio da favela. Mas assim, era nosso, eu podia chamar de meu. O que eu falei pra Natália? Eu falei: Nath, eu ganho 2.200, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai sair daqui e a gente vai alugar um negocinho perto ali, um pouquinho mais pra praia, longe daqui. Sabe quanto que a gente achou? 1.700. Ou seja, 1.700, eu ganhava 2.000 e pouco, sobrava uns 500, sei lá, 400 reais para pagar a conta e tudo e fazer, e ali, sei lá, pagar um negócio. Então eu tava apertado. Só que, assim, quem já viveu num lugar silencioso, assim, eu via as coisas acontecendo na barbearia ali naquele povo. E eu via, eu olhava aquilo ali, eu sentia um incômodo espiritual, que meio que Deus falando assim pra mim: filho, sai daí, sai daí. E eu até vou ler aqui para você, por exemplo, em Salmo 46:10, diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sempre quando Deus vai falar com alguém, ele fala assim, ó: aquietai-vos, ou seja, quieta teu coração, calma, calma. Não tem calma em um lugar barulhento. Tu pega, por exemplo, aqui, ó, em 1 Coríntios 14:33, pois Deus não é Deus de confusão e sim de paz.
Então eu me sentia mal naquele lugar. Às vezes eu sentia que eu procrastinava, eu sentia que, sei lá, eu era preguiçoso, mas não é, porque as ideias não fluíam. Quando eu saí de lá, eu descobri que eu era um cara extremamente criativo. Eu descobri que eu era um cara extremamente disciplinado. Eu descobri que eu tinha um potencial que eu nunca ia desvendar ali. Às vezes tu é um diamante que está largado na lama e o barulho ele faz isso. O barulho ele externiza, entende? E quanto mais barulhento tu pode perceber, é mais pobreza ali. Tem coisa que é espiritual. Deixa eu te contar uma coisa. Tem coisa que é espiritual. E às vezes tu acha que é felicidade. Eu vivia ouvindo dos meus amigos, né? Lá, amigos, né? Porque quando me viu prosperando, sumiu. Falando, não, Thiago, é que a gente que é pobre, a gente é feliz, né? Porque você vê o barulho aqui, é porque criança, moto sem, os caras andando de moto sem capacete, é só o cano, é felicidade, pô. Tu vê esses ricão aí, não tem nada, não, pelo contrário. Eu hoje sou um desses ricão. E eu faço o seguinte, eu levo toda a minha família para dentro da minha casa, fecho todas as portas, janelas e falo assim, ó, nossa felicidade está aqui, vamos adorar a Deus, vamos fazer um bolo aqui, vamos festejar. E aí os vizinhos perguntam, o que esse Thiago faz? Sem saber que lá eu estou adorando a Deus, lá a gente está festejando, fazendo um churrasco, mas sem externizar nada. Entende? Então o que eu quero dizer para você é que assim, cara, de verdade, o barulho ele está atrelado com a pobreza e é algo espiritual. Eu vou até ler mais um aqui para você, né, de verdade, que está em Isaías 32:18, que diz assim, ó, o meu povo habitará em morada de paz e em moradas seguras, em lugares tranquilos de descanso, ou seja, e Isaías diz aqui, lugar tranquilo de descanso, ou seja, você morar em um lugar de paz, um lugar seguro, é um lugar silencioso. Tem coisa que não tá dando certo para você, cara, porque tu tá num lugar cheio de barulho.